Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário A Catequese no Seu Dia. Eu sou Camila, da Pastoral da Comunicação, e hoje, sábado, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre um católico consciente. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, eu espero estar ajudando e contribuindo muito para a sua formação como um católico consciente. Não se esqueça de deixar o seu comentário, é muito importante e é a certeza que estamos fazendo um bom trabalho e ajudando na sua formação. Então compartilhe com a gente o que você está achando desses podcasts agora, essa nossa nova catequese. Hoje nós iremos então falar sobre Moisés, o libertador. O plano de Deus continua. Entra em cena Moisés, cuja história também deve ser lida no começo ao fim no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Os hebreus eram escravos dos egípcios, e isso havia mais de 400 anos. Deus resolveu libertá-los, mas através de pessoas, especialmente de Moisés, sabatinado e escolhido para a grande missão de transposição dos hebreus do Egito para a Terra Prometida. O processo de escolha de Moisés para a grande missão de libertação dos hebreus do jugo egípcio é deveras interessante. Deus usou o estratagema da sarça ardente para chamar a atenção de Moisés, e este ficou admirado de ver aquele prodígio, pois a sarça ardia em chamas, mas não se queimava. Aguçada sua curiosidade, ele se aproxima e aí começa o diálogo. Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Depois de uma didática explanação, adotando a sistemática do método ver, julgar, agir, começando com o clássico, Eu vi a opressão do meu povo no Egito. Deus diz a Moisés, e agora vai, eu te envio ao faraó para que faça sair o meu povo, os israelitas, do Egito. Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair os israelitas do Egito? Deus respondeu, eu estarei contigo. Moisés perguntou, qual é seu nome? Deus respondeu, eu sou aquele que sou. Moisés disse, mas se eles não acreditarem em mim, nem me atenderem e disserem que o Senhor não me apareceu. O Senhor perguntou-lhe, o que tens nas mãos? Uma vara, respondeu Moisés. Joga-a no chão, disse o Senhor. Ele a jogou e a vara se tornou uma serpente. E Deus continuou lhe mostrando os prodígios que era capaz de realizar. Moisés disse, pobre de mim, Senhor, nunca tive facilidade para falar, tenho boca e língua pesadas. E Deus insistiu, não sou eu o Senhor? Vá, portanto, que eu estarei com tua boca e te ensinarei o que deverás dizer. Moisés replicou, pobre de mim, Senhor, por favor, manda outro. O Senhor ficou irritado com Moisés e disse, não tens teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala muito bem. Ele está vindo pessoalmente ao teu encontro e ficará alegre em te ver. Tu lhe falarás e lhe transmitirás mensagens, e eu estarei com os dois para falardes, e vos mostrarei o que deveis fazer.
Ele falará por ti ao povo e será teu porta-voz. E tu serás um Deus para ele. Leva contigo esta vara, e com ela que deverás realizar os sinais. E depois desse processo de contratação, Moisés, devidamente sabatinado e aprovado, não teve como recusar o cargo. Retornou para junto de seu sogro Jetro e lhe disse: quero voltar aos meus irmãos no Egito, para ver se ainda vivem. Jetro disse a Moisés: vá em paz. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando foram falar ao faraó. Vocês viram que coisa linda? Ficamos entusiasmados, admirados, somente com o método de escolha de Moisés. Mas as ações dele, sempre amparadas na palavra de Deus, foram sensacionais. Libertou o povo hebreu, atravessou pelo Mar Vermelho e o conduziu por 40 anos no deserto, passando o bastão de comando a Josué, que conseguiu introduzir o povo eleito na terra prometida. Esse foi o maior feito do Antigo Testamento, isto é, a Páscoa ou a passagem dos hebreus da escravidão do Egito para a liberdade na terra prometida. E Moisés, o grande libertador, instrumento nas mãos do Senhor. Estando no deserto do Sinai, Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E aí lhe são dados os 10 mandamentos. O povo ouve Moisés e responde a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor disse e seremos obedientes. E quais foram os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o santo nome em vão, guardar os domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Moisés é o mediador entre Deus e o povo. É Deus que se compromete com o povo e espera dele uma resposta. Então, Deus faz uma aliança. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. A aliança é a prova do amor de Deus. É Ele quem procura o povo para fazer uma aliança que é aceita livremente conforme. E para celebrar essa aliança, Moisés oferece a Deus um sacrifício, conforme já falamos no início. Essa foi a antiga aliança, suplantada pela nova aliança, já que esta foi feita com o sangue redentor de Jesus. Quanto aos 10 mandamentos, os agentes de evangelização devem comentá-los um a um com as crianças, tanto da primeira Eucaristia quanto da Crisma, e conforme a oportunidade, voltar a falar sobre eles na preparação para o matrimônio e nas palestras para os pais e padrinhos dos batizandos. Visto que os mandamentos da lei de Deus são eternos e jamais ficarão desatualizados. É uma cláusula pétrea, isto é, intocável. Os livros da Bíblia que narram a libertação do povo hebreu e a aliança no Sinai são Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, enquanto que o livro do Gênesis fala da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, são conhecidos como Pentateuco, ou livro da lei. O povo eleito, uma vez na terra prometida, foi conduzido por reis e juízes, tudo conforme está escrito nos seguintes livros da Bíblia: Josué, Juízes, Samuel, Reis e Crônicas. O primeiro rei foi Saul, e o mais importante rei foi Davi, de quem Jesus é descendente, graças ao pai escolhido por Deus, José.
paralelamente, época dos reis e juízes, aparecem os profetas que, agindo no meio da sociedade, denunciam as injustiças e anunciam a esperança, a consolação, o amor de Deus. Os profetas mais conhecidos são Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, chamados de profetas maiores, porque os seus livros são mais extensos. Mas há outros muito importantes, como Elias, Amós, Zacarias, Malaquias e etc. E João Batista, o último dos profetas, e segundo as palavras do Mestre, ninguém foi maior que João Batista. Querido irmão e querida irmã, hoje nós então ouvimos falar um pouco sobre Moisés, o grande libertador, ao qual Deus escolheu para libertar o seu povo, e ele assim o fez. Podemos ouvir claramente nessa reflexão de hoje que Moisés ficou com medo e inseguro de ir até o faraó e pedir para que libertasse o seu povo. Tanto que ele diz a Deus, a Jesus, que ele não é capaz de fazer isso, porque ele não tem facilidade para falar. Mas Deus é tão poderoso e grandioso que disse a ele que ficasse tranquilo, pois Deus é que falaria por ele, Deus agindo nele, para que ele pudesse usar as palavras certas, tomar as decisões certas. E Moisés assim fez, se entregou na missão, confiou em Deus e foi libertar o seu povo. O grande feito, nós lembramos muito bem, quando ele abriu o Mar Vermelho para que o seu povo libertado pudesse passar por ele. Quantas vezes nós somos Moisés na vida, com medo daquela missão que o Senhor nos confiou, pensando que somos incapazes. Se Deus te confia uma missão, é porque você é capaz de seguir. Os desafios nós vamos encontrar, mas assim como Deus disse a Moisés, Ele diz a você: meu filho, minha filha, tenha fé, tenha coragem, eu estou contigo. Você é o meu instrumento na terra, e Deus assim nos usa para fazer grandes feitos, grandes evangelizações. Pare e pense um pouco. Quantas pessoas você já ajudou com seu projeto de evangelização? Quantas pessoas hoje estão envolvidas em pastorais, grupos e movimentos? Porque alguém evangelizou e plantou essa semente no coração delas. Então devemos não ter medo, aceitar a missão e seguir adiante, pois Deus não nos abandona, Ele nos dá força para continuar. Eu deixo aqui o meu grande abraço, tenha um ótimo sábado, um abençoado domingo, e não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse nosso podcast. E no podcast da segunda-feira, nós iremos falar e refletir sobre os Salmos. Eu te convido para esse estudo. Vamos nos tornar cada vez mais católicos conscientes. Até segunda-feira, se Deus quiser.